Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria que chego até você, meu irmão, minha irmã, neste primeiro dia do ano novo, que a graça de Deus está nos concedendo. E celebramos uma grande solenidade, a solenidade da Santa Mãe de Deus. Você pode acompanhar o evangelho deste dia comigo, pegando sua Bíblia e abrindo em São Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir o evangelho que a igreja dedica nesta solenidade da Santa Mãe de Deus. Se trata da visita aos pastores à Gruta de Belém, após o anúncio, as maravilhas dos anjos, e lá encontram o menino, sua mãe, São José, e Nossa Senhora, ao ouvir o que saía da boca dos pastores, guardava tudo no seu coração, meditando com muito amor. Aí nós vemos a meditação altíssima de Nossa Senhora. A igreja, para esta solenidade, coloca ao lado do Evangelho a carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, dos versículos 4 a 7, como a segunda leitura da missa deste dia 1º de janeiro. Nós ouvimos, durante esse tempo do Advento e do Natal, a genealogia de Nosso Senhor, conforme os evangelistas. E hoje nós escutamos segundo o apóstolo São Paulo, que disse assim: Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Ora, nós vimos aí, ainda que de uma forma muito objetiva, mas não menos profunda que os outros, a dupla genealogia de Nosso Senhor, humano, de Nossa Senhora, e divina. Ele é Deus, ele vem de Deus. Ora, o que significa, portanto, celebrar a solenidade da Santa Mãe de Deus? Significa reconhecer na única pessoa do Verbo de Deus as duas naturezas, humana e divina. Aliás, esse foi um embate muito forte durante o século V da nossa fé. Aliás, a igreja nos primeiros séculos, não obstante as perseguições externas que foram provocadas, inúmeras, ela também passou por muitas dificuldades internamente, e se trata ali das heresias, né? Para resumir, isso não é uma aula de catequese, mas o que é uma heresia? Uma heresia, ela questiona e nega, evidentemente, um ou outro ponto de todo o edifício da fé. Ela não nega tudo, porque se negasse tudo não seria uma heresia, mas ela nega uma ou outra parte, né? E essa, inclusive, é a razão, digamos assim, do sucesso de algumas heresias. Por quê? Porque elas conservam algumas verdades, mas no fundo, elas acertam pontos cruciais relativos à fé.
E no caso da maternidade divina, quando ela veio proclamada no concílio de Éfeso, no ano de 431 da nossa era, foi justamente para salvaguardar a pessoa do Verbo divino que se fez carne. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem. Uma única pessoa, a pessoa do Verbo, em duas naturezas. A natureza humana, aquela que foi gerada, concebida no ventre de Nossa Senhora, e a natureza divina desde a sua eternidade com Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Assim, ao proclamar o concílio a maternidade divina de Maria, estava vencida uma heresia e outras tantas heresias relativas à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, para nós celebrar a maternidade divina, dizer a Nossa Senhora Mãe de Deus, significa a vitória sobre todas as heresias. Não nos esqueçamos disso, né? Maria, portanto, ela é o terror de todas as heresias, de todos os erros, de todas as mentiras. E é, assim, o baluarte da nossa fé. Nós não podemos deixar de recordar o que nos diz o Catecismo no parágrafo 487. Ouçam bem. O que a fé católica crê a respeito de Maria funda-se no que crê a respeito de Cristo. Mas o que a mesma fé ensina sobre Maria esclarece, por sua vez, a sua fé em Cristo. Isso para nós hoje continua tendo um significado muito grande. Nós vemos muitos erros relativos à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, comparando aos demais homens, aos demais vultos da história, até a outros fundadores de religião por aí, e também considerando, sei lá, um sábio, um profeta, etc. Nosso Senhor é Deus, é o Filho unigênito do Pai eterno. E dizer que Nossa Senhora é Mãe de Deus significa justamente a salvaguarda da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e uma verdadeira vitória sobre as heresias, sobre todos os erros relativos à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo e à sua missão de salvação. Então, vocês vejam bem que São Paulo, ele diz, nascido de mulher. Então isso é muito importante para nós entendermos, principalmente se estamos lendo as Escrituras de modo integral. Nós sabemos bem quem é a mulher, que foi anunciada no Gênesis, e o próprio desfecho das Escrituras diz respeito à mulher, no livro do Apocalipse, no capítulo 12. E depois os profetas vão falar da mulher, da virgem. O evangelista São João falará da mulher na abertura e no encerramento do seu evangelho. Então, nascido de mulher, ele é Deus. Nossa Senhora é Mãe de Deus, né? Não se trata, portanto, de uma mulher qualquer. E é claro, a maternidade divina, ela também ela salvaguarda, ela abre o caminho para a virgindade perpétua, depois a assunção de Nossa Senhora e a sua própria Imaculada Conceição. Mas eu quero destacar com vocês neste dia 1º de janeiro um canto muito bonito que a Igreja do Oriente entoa a Nossa Senhora. E é o seguinte, ele diz assim: o que podemos oferecer, ó Cristo, por vos ter desfeito homem sobre a terra? Ou seja, cada um chega no presépio com uma oferta ao menino Jesus, né? Então o cântico diz: cada criatura vos apresenta o sinal do seu reconhecimento, os anjos seus cantos, os céus a sua estrela, a terra uma gruta, o deserto um presépio. Mas nós, a humanidade, o cântico quer dizer, vos oferecemos uma mãe virgem, Nossa Senhora, doce Mãe de Deus.
E aí nós, voltando ao Evangelho, vemos a altíssima meditação da Santíssima Virgem quanto aos mistérios de Deus, o mistério da encarnação, da salvação dos homens, da nossa salvação, do grande amor que Deus Nosso Senhor tem por nós, por preparar toda esta salvação esperada, desejada pelo Antigo Testamento, que Nossa Senhora, ao lado de São José, desejaram ardentemente. Esse, portanto, era o objeto da meditação de Nossa Senhora, o próprio Deus na sua essência, mas também em tudo aquilo que ele estava realizando e que ela estava ouvindo naquele momento da boca dos pastores, e podia contemplar olhando para o menino Jesus. Ora, meu irmão, minha irmã, nesse primeiro dia do ano também a igreja coloca na primeira leitura a bênção de Arão, no livro, tirada do livro dos Números, capítulo 6, versículos 22 a 27, que inclusive será a bênção final da Santa Missa, ou a bênção de Ano Novo. O que significa que nós também devemos nos voltar para os mistérios de Deus e para aquilo que Deus tem realizado também na nossa vida de um modo muito particular. Então, se eu posso pontuar alguns conselhos para este primeiro dia do Ano Novo, que é sempre oportunidade para uma maior reflexão, para traçar alguns propósitos. É muito importante, então, algumas coisas. Primeiro, para nós que somos cristãos, católicos, e você também, que de repente é uma pessoa de boa vontade, né? Que busca a Deus na sinceridade do seu coração. Primeira coisa, então, dizer não aos excessos, de qualquer tipo que sejam, porque os excessos, eles entorpecem a alma. Então, seja de comida, de bebida, de barulho, de distração, e etc. Isso tudo entorpece a nossa alma e, portanto, nos torna incapazes de perceber a ação de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida. Não que não se possa fazer festa, comemorar, celebrar, inclusive essa é uma ocasião muito propícia para estar com a família, com as pessoas queridas, né? Isso é importante, mas sem excesso, porque o excesso ele entorpece a alma e não permite ver a ação de Deus, a graça de Deus querendo entrar na nossa vida e no nosso coração. Uma segunda coisa também muito importante é dizer não às superstições. Nós sabemos que, principalmente aqui no Brasil, né, há um sincretismo religioso e que para nós católicos não é legal, né? Veja que a virgindade perpétua de Nossa Senhora, que é salvaguardada pela maternidade divina, ela nos lembra a pureza da nossa fé. Então, saiba dizer não, né, a esse ou aquele tipo de roupa por causa dessa ou daquela superstição, dessa ou daquela coisa, né? Aliás, os trajes de um cristão, eles devem transparecer a modéstia, né, a pureza da alma, mas sem superstição alguma. Simpatia, né, essa ou aquela comida por causa disso ou daquilo, porque eu quero um bem, não, isso não é para nós. Nós católicos confiamos em Deus, confiamos em Nossa Senhora. Aliás, as superstições são idolatria, elas são desprezo e desespero também. Antes de tudo é desespero e depois desprezo pela oração que nos põe em comunhão com Deus Nosso Senhor. Então, procure, junto com tirar os excessos, rezar um pouquinho mais nessa passagem do ano, nesse começo de ano novo. Então, é um tempo bom para se fazer um exame de consciência, onde errou, onde se faltou com Deus, e traçar alguns propósitos para esse novo ano, tá bom? Com uma hierarquia de valores, tá? Esses propósitos devem ter uma hierarquia de valores, eles são bons, mas há um versículo bíblico que deve ser o ponto de partida para todos os propósitos que nós fazemos em nossa vida. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por
acréscimo. Então, partir sempre da sua vida com Deus, daquilo que toca a salvação da sua alma, a salvação da sua família. Esse deve ser o ponto de partida, esse deve ser o valor maior, né? E depois, é claro, estabeleça metas, propósitos que estejam ao alcance, tá? Não colocar coisa muito difícil, inalcançável, porque você pode desanimar, como é próprio da nossa natureza. Mas esses propósitos, eles devem demandar sim algum esforço, tá? Sabendo sempre que nós não estamos sozinhos, nós temos a poderosa graça de Deus agindo em nosso favor. E aí nós voltamos para o Evangelho, lá no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, versículo 16. O que diz o versículo 16? Os pastores, após terem ouvido os anjos, foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Santo Ambrósio, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: ninguém busca a Cristo preguiçosamente. Os pastores foram às pressas. Nós devemos então ter qualquer coisa de esforço, de penitência nesses propósitos, devem ser muito, muito claros, muito objetivos, mas também cheios de confiança na graça de Deus, cheios de confiança na proteção materna de Nossa Senhora, porque na cruz do Calvário, Nosso Senhor nos dará ela por mãe. E aí nós nos deparamos com a beleza da maternidade divina de Maria Santíssima e os seus benefícios que tocam as nossas almas, que nos tocam diretamente. Então, olha, Nosso Senhor foi formado no ventre puríssimo e castíssimo de Nossa Senhora. Se Ele nos deu a Virgem Maria por mãe, significa que Ele quer também que nós sejamos formados, de certo modo, no seu ventre. E o que significa para nós cristãos católicos o ventre de Maria, no qual nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja deseja que nós sejamos formados? A devoção abrasada. Então vamos nos resguardar debaixo do manto de Nossa Senhora, no ventre de Nossa Senhora, se assim podemos dizer, com São Luís Maria de Montfort, e pedir que Nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Sagrado Coração, o seu semblante, as suas virtudes, sejam formados em nós, porque foi para isso que nós nascemos e é isso que Deus deseja de nós. Então, talvez aí na lista dos seus propósitos, você já foi pensando enquanto o padre falava, esteja um propósito ali muito importante, uma devoção cada vez mais abrasada a Nossa Senhora. É o que eu desejo para você. E quero dar para você, para a sua família, a bênção, quem sabe a primeira bênção deste ano novo que acaba de começar, conforme a Igreja nos ensina. Então, meu irmão e minha irmã, pense o que você gostaria que essa bênção alcançasse, as pessoas que você gostaria que fossem abençoadas nesta solenidade da Santa Mãe de Deus e nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, que você tenha este ano de 2020, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, muito, muito, muito abençoado e que seja cada vez mais santo e sempre santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.